Aproveitando que estamos no nosso telão, vamos retomar o nosso assunto principal do programa Povo News, porque o jornal Metrópolis, inclusive, postou exatamente essa lista das testemunhas da investigação sobre a trama golpista que está sendo investigado deve ser investigado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E os acusados como eu já falei aqui para vocês no Povo News, já manifestaram a sua defesa, diversos deles, inclusive, solicitaram a presença de testemunhas. E entre elas está o ex-presidente Jair Bolsonaro, o atual presidente Lula e até mesmo Moraes e Flávio Dino. Mas além dessas pessoas também temos outros nomes de testemunhas que foram solicitadas, testemunhas de defesas. E é isso que o Povo News vai trazer para você agora. Alexandre Ramagem solicitou o depoimento de Carlos Afonso Gonçalves, Frank Márcio de Oliveira e Rolando Alexandre de Souza. Augusto Heleno Ribeira, ex-ministro de Bolsonaro, inclusive da CSI, solicitou alguns depoimentos, algumas testemunhas. Alguns coronéis, general Bandeira Antônio Carlos, coronel Hamilton, coronel Ivan Gonçalves, doutor Marcelo Antônio, tenente coronel Valdor Famkenberg, general José Lídio Carvalho, inclusive brigadeiro Osmar Lotes Machados, algumas pessoas, inclusive do entorno desse ex-ministro, do militar da reserva. Bernardo Romão Corrêa Neto, general Fernando José Santana, solicitou algumas testemunhas. Carlos César Rocha solicitou também alguns depoimentos, algumas testemunhas. Cristiane Oliveira, Júlio Valente, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, também, grande novidade aqui no nosso telão. Valdemar foi, inclusive, solicitado como testemunha por um dos generais que estão sendo investigados. Flávio Gotardo de Oliveira, Paulo Reis, François Martineau, Jorge Antônio de Oliveira Francisco. E aí temos também o investigado Cleverson Ney Magalhães, o investigado Estevão Teófilo, que inclusive agora solicitou a presença do general Freire Gomes. Inclusive, ele é um importante aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, general Mourão, que está sendo investigado, inclusive ainda está preso, Mourão, que tem a investigação em curso, general Fernandes, general Novaes, general Dutra, importante general da reserva, e general da divisão Pimentel. Giancarlo Gomes Rodrigues, um outro investigado por um possível plano golpista, e foi ele que lhe solicitou algumas importantes testemunhas. Olha quem está aqui no nosso telão: Jair Messias Bolsonaro, Alexandre Rodrigues Ramagem, que compôs o governo de Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, que também é investigado, Marcelo Araújo Bonnevé, Marcel Carrijo de Oliveira, José Renato, Estela Luiz Gonçalves, Bruno Marques, e você confere outros nomes, possivelmente de militares de importantes patentes. Guilherme Marques de Almeida solicitou a testemunha de Mauro César Barbosa Cid, inclusive. Cid, importante aí nessas investigações, que no caso está envolvido em toda essa dessa investigação, colaborou com algumas delações premiadas com a Polícia Federal e auxilia nessa investigação. E o investigado Jair Messias Bolsonaro solicitou esses nomes para serem as suas testemunhas, e eu vou ler aqui com cuidado para você. Amaury Feres Sade, coronel Wagner Oliveira da Silva, Renato de Lima França, general Eduardo Pazuello, senador Rogério Marinho, importante líder da oposição ao governo Lula no Congresso Nacional, general Hamilton Mourão, que compôs chapa de eleição com Bolsonaro, senador Ciro Nogueira, um dos líderes da oposição de Lula também no Congresso Nacional, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também foi solicitado como testemunha, senador Gilson Machado, general Marco Antônio Freire, brigadeiro Carlos de Almeida, general Júlio César e Jonatas de Assunção. Então, Bolsonaro solicitando algumas testemunhas, solicitando aí que algumas pessoas fossem ouvidas, tanto de altas patentes do Exército, como também do Congresso Nacional. E aí, para quem deseja conferir esses nomes, inclusive eles foram postados pelo portal Metrópolis, você consegue conferir quem são esses nomes, as importantes pessoas. Rodrigo de Bezerra de Azevedo, foi ele que solicitou, inclusive,
a testemunha, como testemunha Alexandre de Moraes. Acredito que não será possível essa testemunha aí ser ouvida. Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Dino e Alessandro Moretti. Você acaba de perceber. E foram essas pessoas que, inclusive, foram chamadas como testemunhas das pessoas que são investigados por essa suposta trama golpista que você acabou de conferir na sua tela.